Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. Hoje nós vamos falar dos sais. Então, os sais, na definição de arrênios, é todo aquele composto que quando está em meio aquoso, ele não vai liberar íons H+, e nem íons OH-. Então, se ele não libera H+, ou H3O+, e OH-, então ele é um sal. O que dá origem ao sal é uma reação de neutralização, que é uma reação entre um ácido mais uma base, vai formar o sal e água. Aí eu coloquei um exemplo, ó. O ácido HCl, a base NaOH, forma o sal NaCl e água. Como que nós vamos dar um nome para um sal? Tá? Como o sal não veio de um ácido e uma base, então eu preciso saber qual que é o nome do ácido. Sabendo o nome do ácido, nós vamos trocar a terminação. Se terminar o ácido em ico, nós vamos trocar o ico por ato. Se terminar em oso, nós vamos trocar por ito. E se terminar em hídrico, nós vamos trocar por eto. Para guardar, eu gosto de usar a frase: bico de pato, famoso mosquito. Hídrico vira eto. Tá? O hídrico vira eto não tem aí uma frase, né? Mas então, bico de pato, famoso mosquito. E o hídrico vira eto. Então, como que funciona? Então, vamos pegar aqui o exemplo do NaCl. O NaCl, o ácido que derivou ele é o HCl. Então lembra que nós vimos que se o ácido não tem um oxigênio, então ele é um hidrácido. O hidrácido nós vamos colocar o nome e a terminação hídrico. Se você não lembra, eu vou deixar linkado aqui a aula sobre ácidos. Então esse daqui é o ácido clorídrico. Clorídrico. Então termina em hídrico. Hídrico vira eto. Então esse daqui, ó, vai ser o cloreto. E aí nós colocamos o nome do metal de sódio. Porque esse aqui é o hidróxido de sódio, então a gente só pega a parte do metal. Então, para pôr o nome, assim que faz. E como que monta, né? Como que eu sei que vai ficar NaCl? Eu vou pegar ali, ó, HCl. O hidrogênio, ele é +1. Nós podemos ver que ele está na primeira família lá na tabela periódica. Então, significa que ele vai ficar com a carga +1. Para neutralizar aqui, ó, então o cloro tem que ser -1. Então, vou fazer a mesma coisa para o hidróxido de sódio. Então, o sódio lá na tabela periódica, ele também está na família 1A. Então, ele vai ficar com a carga +1. O OH vai ficar com a carga -1. Então, eu vou juntar aqui, ó, o cloro com o sódio. Lembra que o metal sempre vem primeiro, então vai ficar Na+1, Cl -1, tá vendo? Eu só coloquei eles. E aí cruza as cargas. Cruzando as cargas, como é 1, eu não preciso colocar. Então vai ficar NaCl. Assim que nós montamos a fórmula de um composto. Vamos fazer mais um exemplo. Então vamos dar o nome primeiro para o Na2SO4. Então, para dar o nome, eu preciso saber quem foi o ácido que deu origem. O ácido, então, eu tiro esse Na e coloco o H. SO4. Como que eu sei se tem algum número aqui ou não? Esse 2 aqui equivale aqui do SO4. E o sódio está na primeira família, então ele é +1. Então, na hora que eu coloco com o H é +1, não é? Então, esse 2 tem que vir aqui para baixo. Nós cruzamos as cargas. Ó, vou fazer devagar aqui, ó. Então, fica aqui, mais 1
e aqui menos 2. Então, vai ficar H2SO4, porque nós cruzamos as cargas. Esse é o ácido. E a base que deu origem? A base é o Na, que é a carga mais 1, então eu só coloco o OH. Então, forma esse sal e água. Qual que é o nome desse ácido? Esse ácido, então eu vou colocar ácido, e ele tem oxigênio, não é? Se ele tem oxigênio, então ele é um oxiácido. Um oxiácido, eu coloco a terminação de acordo com o NOx do elemento do meio. Então eu vou precisar fazer o NOx dele, ó. Eu sei que o hidrogênio é mais 1, que ele tá lá na família 1A, e eu sei que o oxigênio é menos 2. Então, eu coloco X aqui para o enxofre. Então, vai ficar, ó, 1 vezes 2, 2, positivo, mais X, menos 2 vezes 4, 8, igual a 0. Então, X é igual, aqui dá menos 6, passa para o outro lado, mais 6. Aí, nós precisamos lembrar, para ácido, como que coloca o nome? Então, ó, para ácido, nós temos as terminações mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, sempre colocando em parzinho, mais 5, mais 6, só o mais 7 que fica separado. Para o mais 1 e para o mais 2, nós colocamos hipo, terminação oso, mais 3 e mais 4, então coloca o nome do elemento ioso, mais 5, mais 6. Então, o nome do elemento ico, e o maior de todos é hiper, o elemento ico, ou podemos colocar como pé, nome do elemento ico. Como deu mais 6, então a terminação é ico. Então, eu vou colocar ácido, enxofre é sulfi, Se esse é o ácido sulfúrico, ele terminou em ico, ico vira ato, então esse é o sulfato de, e o nome aqui do elemento, sódio. Certo, pessoal? Tem que saber muito bem a parte de ácido, porque depende do nome do ácido para dar o nome para o sal. Então, como eu já falei, se você não lembra como que põe o nome para o ácido, dá uma olhadinha na aula de ácidos, a parte de nomenclatura, que aí vai ficar tranquilo você fazer a do sal, porque precisa sim saber a parte de ácido. Vamos fazer mais um exemplo. Agora eu fiz o contrário, eu dei a reação e quero saber qual que é o composto que vai ser formado. Então, ó, eu tenho H3PO4 e CaOH2. Para saber qual que é o composto, eu vou fazer aqui de novo o NOx. Então, aqui, ó, hidrogênio é mais 1. Não tem esse 3 aqui, então significa que o PO4, ele é menos 3. É só cruzar as cargas. Esse 4 é só do oxigênio, então por isso que não coloca ele aqui, ó. Então, assim que fica. Do cálcio, tá vendo esse 2? Então, o 2 vem pra cá. Aqui é 1, então, menos 1. Então, eu vou juntar sempre o metal primeiro. Então, Ca, 2 mais. A ordem aqui, se o mais tá na frente ou atrás, não faz diferença, tá? E vou juntar com PO4 menos 3. Vou colocar um mais aqui, ó. E aí, cruza as cargas. Então, vai ficar Ca, esse 3 vem pra cá. Coloca o parênteses PO4 e o 2 vem pra cá. Então, esse vai ser o sal formado aqui. Então, forma esse sal mais água. Aí tem que balancear também a reação, tá? Se pedir a reação inteira. Mas se quer saber só o sal é esse daqui. Então,
Encontramos o sal. Vamos dar um nome para ele? Para dar o nome do sal, precisamos saber qual que é o nome do ácido. Esse aqui é o ácido, que é o ácido. Então, esse daqui, quando você calcular o NOx, vai ver que vai ficar aqui, ó. Então, ele termina em ico. Esse é o ácido fosfórico. Então, fica aí para você fazer o NOx, hein? Para verificar que fica aqui a terminação ico. Se você não entender, você deixa aqui nos comentários. Mas quero que você faça. Então, ácido fosfórico. Terminação, passar para o sal, ico vira ato. Então, esse sal aqui, o nome vai ser fosfato, que eu troquei o ico por ato, de cálcio. Tá? Então, esse é o nome que fica aqui. Sempre nós vamos pegar a parte que veio do ácido e esse metal que veio da base. Se for, por exemplo, tivesse ferro, um elemento que tem mais de um NOx diferente, então eu poderia colocar, por exemplo, fosfato de ferro 2 ou fosfato ferroso. Vai depender aí do NOx que tiver, tá? Então, se você não lembra também essa parte do NOx que veio da base, então eu vou deixar linkada aqui também a de base. Vamos ver agora as classificações dos sais que nós temos. Então, o primeiro é o sal normal. Esse sal normal é exatamente esses sais aqui que eu mostrei a nomenclatura agora, tá? Então, ele tem um metal e um ametal. Então, ele tem um metal e a parte aqui que veio da base. O outro que nós temos é o hidrogenossal, que é também conhecido como sal ácido. Ele tem um H no meio, tá vendo? Poderia ser Na2SO4, só que em vez de ter dois sódios, vai entrar um H. Então ele vai ficar NaHSO4. Então, por ter esse H a mais, ele é chamado de hidrogenossal. Se eu tivesse agora um que tem um OH no meio da molécula, então ele vai ser um hidroxissal, que é também conhecido como sal básico. Nós temos também o sal duplo. O sal duplo eu posso ter dois metais ou dois ametais, que nem nesse caso aqui nós temos dois ametais. Então, se eu tenho dois, ele é sal duplo. E por último, nós temos aqui o sal hidratado. Ele mostra a quantidade de água que está dentro do retículo cristalino. Por quê? O sal, ele forma um cristal. Então, dentro desse cristal, nós podemos ter moléculas de água. Então, essas são as classificações dos sais. E nós vamos ver como fazer a nomenclatura de cada um desses em um outro vídeo, para não ficar um vídeo muito grande. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu alguma parte, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!